Vozes, o novo livro de poesia de Ana Luísa Amaral, publicado pela Dom Quixote, já está nas livrarias. A sessão de lançamento foi no passado dia 11, no auditório do Planetário do Porto. A poesia da Ana Luísa sempre foi uma poesia que dialogou muito com a tradição cultural e literária, não só portuguesa, mas de vários países, sobretudo as literaturas com que ela mais se relaciona, e este livro parece ser uma síntese dessa relação. E é uma relação que sempre foi muito emotiva, mas muito informal, por isso é que eu falei de conversa, não é? E porque o livro se intitula Vozes, porque realmente se trata de uma espécie de conversa entre várias vozes de várias personagens históricas, literárias, culturais, que parece que se reuniram à volta de uma mesa e que foram estabelecendo diálogos entre si que atravessam o tempo, e nesse sentido é também um livro sobre a eternidade, porque contraria um pouco a passagem do tempo irreversível em direção à morte. Porque a Vozes? Olha, era para se chamar Outras Metamorfoses da Memória. Eu acho que Vozes é bem mais bonito, que é um poema que se chama Outras Metamorfoses da Memória. Eu acho que Vozes, em primeiro lugar, do ponto de vista, enfim, das formas que aqui... Eu não pensei nisso, mas do ponto de vista das formas que aqui estão tratadas, isto tem desde poemas longos, em verso livre, passando por sonetos, ou quase sonetos, como determinadamente se diz, por poemas que ensaiam, digamos assim, que ensaiam o tipo de escrita das cantigas de amigo, passando ainda por 3 poemas que se intitulam, tudo um grupo que se intitula Breve Exercício a 3 Vozes, que é a tradução da Pantera de Rilke, o segundo, Variações sobre o soneto de Camões, Amor é Folclore sem se ver, e o terceiro, uma variação de um soneto de Bocasto, maligno dragão, cruel arpia. Portanto, de facto são muitas vozes que aqui estão nesse aspecto. Primeiro, portanto, do ponto de vista formal, se quiser. Depois, eu acho que são vozes vindas de tempos diversos, não é? Quer dizer, vozes da tradição, vozes da minha própria vida, do meu próprio passado, vozes da minha memória, vozes do mundo. Porque eu acho que, de facto, quem escreve, eu acho que não está de forma alguma, não pode estar desatento ao mundo, não é? Portanto, por isso é que nestes poemas, por exemplo, a questão da poética e da política, ou da poesia e da política, é também trabalhada. Quando eu tenho, por exemplo, um poema que se chama Biografia Curtíssima, obviamente que isto não é uma biografia, no sentido de que quem ler isto não vai saber mais da minha vida do que sabe já, não é? Uma pessoa desconhecida, quando eu escrevia de beijo que não tinha cebolas em quase perfeição, isto não, digamos assim, não constrói um quadro, uma imagem minha, não é? E todavia foi isso que eu lhe disse uma vez, penso eu, há sempre um rasto que cola a vida de quem escreve ao poema que está a ser escrito. Eu tenho um poema aqui que é Psicanálise Escrita, que diz: todo o poema é sobre aquele que sobre ele escreve. Eu acho que sim, eu acho que a poesia, a literatura, tal como a pintura, tal como a escultura, quer dizer, sendo produções nossas, sendo feitas por nós seres humanos, são naturalmente também parte daquilo que as faz. Portanto, eu não posso naturalmente cortar a minha mão quando escrevo um poema, e se eu não posso cortar a minha mão, também não corto o braço, e não corto o cérebro, e não corto as emoções que estão no cérebro, porque nós somos, sendo mente e emoções, somos corpo, naturalmente. Portanto, o corpo escreve também o poema. E a minha experiência e a minha vida está também aqui. Pode não estar, naturalmente, refletida, mas está sempre, como eu também uma vez já disse, defletida.
psicanálise da escrita. Mesmo que fale de sol e de montanhas, mesmo que cante os ínfimos espaços ou as grandes verdades, todo o poema é sobre aquele que sobre ele escreve. Quando os traços de si parecem excluir-se das palavras, mesmo assim é a si que se descreve, ao escrever-se no texto, que é a excisão de si. Todo o poema é um estado de paixão, cortejando o reflexo daquele que o criou. Todo o poema é sobre aquele que sobre ele escreve, e assim se ama de forma desmedida, à medida do verso onde a si se contempla e em vertigem se afoga. Vozes, a mais recente obra de Ana Luísa Amaral, é a nossa sugestão. No passatempo de hoje temos 5 exemplares para oferecer e é fácil habilitar-se a ser um dos vencedores. Basta que a sua seja uma das primeiras respostas corretas à pergunta: qual a obra que marca a estreia literária de Ana Luísa Amaral? Escreva-nos para o e-mail lermaislermelhor@filbox.com e tenha boas leituras. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.